Aleluia, 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 aleluia. Vinde Espírito Divino, e enchei os vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Hoje, festa do Espírito Santo, mais que nunca, invoquemos pedindo o seu auxílio, o seu socorro, pois só Ele pode nos ajudar a interpretar corretamente o sentido da palavra da Escritura. Invoquemos a ajuda do Divino Espírito Santo. Rezemos. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vamos cantar? Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Queridas irmãs e irmãos, celebramos a festa do Divino Espírito Santo, o primeiro dom que Cristo ressuscitado oferece à Igreja. Dois relatos. O primeiro dom, segundo João, Jesus encontra os discípulos, dá a eles o Espírito Santo. Segundo os Atos dos Apóstolos, Jesus sobe ao céu, senta à direita do Divino Pai Eterno, e junto com o Pai Eterno, o primeiro dom que Ele ressuscitado, as primícias da sua ressurreição, os primeiríssimos frutos que Ele colhe de tudo que Ele realizou aqui, neste mundo e dando sua vida, primeiro fruto
a primícia que Ele oferece a nós com o Divino Pai Eterno é o Divino Espírito Santo. O Espírito Santo é o primeiro dom do ressuscitado para nós. O Espírito Santo que é invocado pela própria Escritura com muitos nomes e muitos apelidos bonitos, de ventania forte, com brisa suave, com fogo ardente, abrasador, línguas de fogo, fogo também comparado com água, mas é também chamado de sopro, e no Salmo, respiro, e no próprio Evangelho, soprou sobre eles. Talvez nós nunca tenhamos dado conta do que é viver como estamos nesse ano da pandemia. Do que é viver e a importância do respiro, do sopro, do ar. Hoje de manhã, a Arminda, amiga da Solange e do Paulo aqui, que deve estar rezando conosco, me mandou um texto muito bonito, exatamente meditando essas características do Espírito Santo, escrito por um padre, e ele começa o texto contando o relato de um homem internado na UTI, todo o protocolo para a internação, diagnosticado com a Covid, o hospital não tinha oxigênio, e vocês devem ter escutado essa história também na internet, ela correu o mundo. E o drama para conseguir o oxigênio, e o preço que foi conseguir esse oxigênio, vocês médicos sabem. E aí, quando vão proceder os protocolos de pôr o aparelho nele, ele começa a chorar em soluços. O filho tinha comentado com ele, antes da entrada, que era caríssimo, mas eles tinham conseguido comprar e pagar para que o pai tivesse acesso àquele recurso. E aquele senhor começa a chorar, sacudir, e a enfermeira aproxima-se e pergunta: por que é que o senhor chora? Ele diz: porque a vida inteira eu ganhei o ar de graça e nunca me dei conta da importância disso que agora custa tão caro para alguns que dão conta de comprar e para outros que morrem sem ter condições de tê-lo no recurso que eu tenho. Esse sopro do Espírito Santo, que é a nossa vida, que é esse ar, é também o sopro do impulso do Espírito Santo que a gente celebra hoje, dado a nós nos dons, nos 7 dons. E é bom lembrar que dos 7 dons do Espírito Santo, 4, mais da metade, tem a ver com o modo da inteligência e do afeto humano entender as coisas. O dom da sabedoria, da inteligência, do conselho e da ciência. Dos 7 dons, 4 tem a ver com o modo com que nós vivemos e buscamos interpretar as coisas. Também nesses tempos, uma enfermeira me contou que o padre foi dar a unção no doente, na UTI, e na oração, numa certa altura, o padre impõe a mão sobre o tubo de oxigênio e faz uma oração. A enfermeira ficou curiosa, me contou aqui, e perguntou ao padre: por que o senhor impôs a mão no balão lá de oxigênio? Ele diz: minha filha, agradecendo ao Pai Eterno que deu o dom da ciência a vocês, que estudam medicina, que estudam
tecnologia e ciência, que empreendem projetos e alternativas como agora. Tão bonito isso, né? Portanto, esse dom da ciência não é apenas daquela ciência de compreensão de coisa sabida, mas o dom da sabedoria, da inteligência, do conselho e da ciência tem a ver com o modo humano de empreender a dinâmica do espírito no enfrentamento dos problemas. O esforço nosso, o empenho nosso, a batalha nossa para vencer a pandemia. Imagine o dom da ciência de alguém que intuiu e cada dia aparecem recursos novos da máscara eficaz, não é? Do álcool, da asepsia das mãos, do lavar as mãos. A revolução na história do progresso humano, quando a medicina lá nas pestes passadas começou a dizer, precisamos lavar mais as mãos. Isso também é sopro do Espírito. Nós poderíamos ficar longamente meditando nestes dons eficazes que podem impactar fortemente esta realidade da pandemia e que tantos de nós tão estupidamente resistimos em não colocar em prática esses dons. Precisamos pôr os dons a serviço. E eu queria começar com vocês com um dom que habilita a gente para os outros. Pegue a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. Por 4 vezes fala das línguas. E por 3 vezes repetem que os discípulos falavam na língua que o povo de Jerusalém era capaz de entender. E o povo de Jerusalém, da capital, da cultura, da arte, da política, da economia, do comércio, o povo civilizado da cidade, admirado com aqueles apóstolos, gente simples e humilde, falando a língua deles. Versículo 7, pegue comigo. Cheios de espanto e admiração diziam, bradem, Esses homens que estão falando não são todos galileus? continua. Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? São galileus, um bando de caipira lá do interior, lá da roça, lá da beira do mar da Galileia. Como é que chega na capital e dá conta de falar na língua que nós nascemos? E depois o texto relata que eles mesmos proclamam a importância deles, nós que somos da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia. Versículo 11, continua. Judeus e prosélitos, cretenses e árabes, bradem. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Anunciar as maravilhas de Deus na própria língua que o outro é capaz de compreender. Esse dom do Espírito Santo nós precisamos hoje sair daqui enfrentando esse problema. Nós escutamos os apóstolos, escutamos a igreja anunciar as maravilhas de Deus na língua que a gente entende. Vou começar pegando pesado, pode, né? Eu tenho convivido com muita morte nesse ano, muita morte de idosos. Vocês também, seguramente, mais do que eu, sobretudo quem está na saúde. Mas uma das experiências que me impressiona profundamente é a convivência com a primeira geração de idosos, piedosamente cristãos e católicos, que morrem e deixam filhos, genros, noras e netos sem nenhuma base religiosa.
mas são muitos. A quantidade de missas de sétimo dia que eu celebrei, de encomendações em que você, conhecendo a pessoa que teve uma história inteira dentro da igreja, um pai de 80, uma mãe de 90, de 95 anos, com 30 pessoas ao redor do caixão, aquela pessoa que dedicou a vida inteira na fé, você começa a reza, faz o nome do Pai, 2, 3 fazem mal ajambrado sem saber para que banda manda a mão. E aqui vem a conversa difícil. Por que as novas gerações de filhos católicos, netos de católicos, não escutaram as maravilhas de Deus na língua que eles são capazes de entender? Por que que nós católicos, nós mais velhos, perdemos a capacidade de falar das maravilhas de Deus na língua que as novas gerações são capazes de entender? Onde está o ponto de estrangulamento? Porque homens e mulheres piedosos na fé católica, até esses dias a mãe do Ricardo, é a sua mãe que está ali? Não? É ela, né? A dona Ana veio celebrar os 84 anos. E estavam os filhos todos e os netos. E me assustou, porque quando eu vi a família toda na igreja, fazia o nome do pai, fazia a saudação e a família inteira respondia. Na hora da comunhão, a família inteira comungou. Falei para a dona Ana, não é possível. Chegar aos 84 anos e ver isso, tinha muito tempo na minha vida que eu não via uma coisa dessas. Por que nós perdemos essa capacidade? Talvez porque nós perdemos a noção do que são as maravilhas de Deus que precisam ser anunciadas. Nós perdemos a noção. Aquilo que no começo da pregação do Evangelho era, as pessoas ouviam e diziam, nossa, estão anunciando para mim as maravilhas de Deus na língua que eu sou capaz de entender. Nossos filhos, nossos netos, nossos genros e noras não dizem isso para nós mais velhos. Quando nós falamos de fé, eles dizem, lá vem com regra, lá vem com norma, lá vem com doutrina, lá vem com ameaça, lá vem com proibição, lá vem com... Que maravilhas são essas que nós perdemos a capacidade de anunciar? Vou elencar com vocês, a partir da meditação do texto, poderíamos ficar aqui longamente, por causa dos 7 dons do Espírito, vou elencar com vocês 7 maravilhas que nós temos que sair daqui hoje, capacitados e qualificados pelo Espírito Santo para chegar em nossa casa, em nosso trabalho amanhã, com os nossos vizinhos, com a nossa família, no nosso trabalho, capacitados e qualificados para falar dessas maravilhas. Vamos lá? Pega o Evangelho. Está aí na sua mão, você em casa abra a sua Bíblia, João capítulo 20, versículo 19 a 23. 7 maravilhas que nós precisamos aprender a anunciá-las na língua que os outros são capazes de entender. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Juntos, Jesus entrou e pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. A primeira, hierarquicamente mais importante das maravilhas de Deus, que nós precisamos recobrar em nós a capacidade de falar sobre elas, na língua que os outros são capazes de entender, a maravilha é essa, que Jesus ressuscitado entra em nossa vida, vence as portas fechadas, vence os nossos medos, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele nos dá a paz. Amém? Amém. De verdade? Amém. Sair daqui movido por essa força da ressurreição. Sair daqui
qualificado e capacitado e tendo discernimento que existe hierarquia de importância. Bento XVI diz: dizer Cristo é muito mais do que dizer doutrina, norma e regra. Nós precisamos impactar o mundo, nós precisamos provocar, vou usar uma variante aqui, nós precisamos provocar maravilhamento nos corações e almas, falando de Jesus ressuscitado, que entra em porta fechada, em casa fechada, em gente medrosa, entra, põe no meio e deseja a paz. Primeira maravilha, o ressuscitado nos dá a paz. Levante a sua mão para o céu, invoque e peça essa paz. Peça para o ressuscitado preencher seu coração dessa paz, para que você não fale de doutrina de paz, mas de uma experiência de paz. Cante. Vem, Espírito Santo, Peça. vem, Peça a paz. vem iluminar. Canta de novo. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Amém. Segunda maravilha que nós precisamos experimentar em nós mesmos e anunciar. Versículo 20. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos Se alegraram por verem o Senhor. A primeira maravilha é o ressuscitado vence os medos e dá a paz. A segunda maravilha, olha aqui para a cruz, mostra as mãos e o lado, marcado com o selo do sofrimento, abre o recibo que é o seu próprio corpo e diz assim: aqui está, na minha mão e no meu lado, a marca, o carimbo, que testifica que eu comprei com o meu sofrimento, paguei com o meu sofrimento o preço da sua paz. Fique em paz. E os discípulos se alegraram. A segunda maravilha que nós precisamos aprender a viver e anunciar é que encontrar com Jesus ressuscitado é uma força de alegria forte demais. Que essa alegria ela não é passageira. Essa alegria ela não é vencida nem pelo poder da morte ou do sofrimento, das tribulações, das fraquezas nossas. Essa alegria nada usurpa, arranca de nós. Peçamos que sejamos homens e mulheres da alegria, que sejamos testemunhas desta alegria. Invoquemos o dom do Espírito Santo, o dom da alegria. Vem, Espírito Santo, vem. Eleve a sua mão e peça. Vem iluminar. Em casa também, eleve a mão e peça. Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar. Amém. Terceira maravilha que nós precisamos experimentar e anunciar. Versículo 21. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu Vos envio. A terceira maravilha, portanto, é sair daqui com a paz primeira que eu recebi para mim e a paz segunda que nós recebemos para levar para o mundo. A primeira paz é sua, a segunda paz é para você sair daqui enviado e levar para o mundo. Amém? Amém. Impregnar os ambientes onde você entrar, saindo daqui com a paz e dizer: olha, eu trouxe uma paz que não é minha, eu preciso te dar. Irmã, irmão, esse dom, se nós tivermos coragem de perguntar por que palestinos, muçulmanos e judeus estão lá ao redor da igreja da ressurreição,
ao redor do lugar onde Jesus nasceu estão se destruindo com bomba, nós temos que perguntar: por que eles estão fazendo isso? E responder: estão fazendo isso porque nós cristãos perdemos a capacidade de falar das maravilhas de Deus na língua que muçulmano e que judeu é capaz de entender. Amém? Amém. Aquele problema lá é nosso. Aquela violência lá é fruto de uma igreja que perdeu a coragem e a capacidade de sair, ser enviado e levar a paz. Levar a paz mais do que levar norma, regra, doutrina, protocolo, ameaça. Peçamos que o Senhor hoje nos dê a graça de sair daqui hoje enviados e levando a paz para todos os ambientes onde nós entrarmos. Erga sua mão aí em casa e aqui na igreja e peça para o Senhor te enviar, te dar a paz para você levar. Cante, invoque. Vem Espírito Santo, vem. Eleve as mãos. Vem. Peça a paz para você levar. Vem. Vem Espírito Santo, vem. Vem iluminar. Amém. Amém. Quarta maravilha que nós vamos sair daqui. Esta vai sacudir o mundo. Versículo 22. E depois de ter dito isso, brada: Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Espere lá. A quarta maravilha é que você sai hoje da igreja, como já devia ter saído do dia que você foi batizado, o dia que você foi crismado. Quando você sai da celebração da Eucaristia e recebe o sopro do ressuscitado que diz: receba o Espírito Santo. Irmãs, irmãos, nós não somos carregadores de um livro cheio de regra e norma e ameaça. Nós somos carregadores de um sopro. Nós somos movidos por um vento do céu, um vento que procede dos lábios do ressuscitado, soprou sobre eles e deu o próprio Espírito de Deus. Pode pegar pesado? Você, onde você foi parar? Como cristão, batizado, crismado, como alguém que recebe a Eucaristia, confessa, recebe o perdão, escuta a palavra. Você foi parar onde você foi parar na vida desta esposa e deste esposo. Você foi parar neste trabalho seu, neste emprego seu, nesse endereço onde você mora, nessa sala de aula, os meninos. Você foi parar onde você foi parar, porque você é sopro do Espírito Santo que te colocou lá? As pessoas com quem você convive, as pessoas com as quais você tem boa parte da sua vida, convivência com elas, sentem que você é um sopro de Deus que foi parar lá, para levar a presença do Divino Espírito Santo. Ao abrir a boca, nos meus gestos, nos seus gestos, nas atitudes nossas, quem convive conosco diz: esse aí, essa aí, vem dos lábios do ressuscitado e foi soprado até aqui porque eu precisava de você. A família do seu esposo, da sua esposa, os colegas de trabalho dizem para você assim: olha, até você chegar aqui, essa família era muito diferente. Obrigado, porque você é o sopro de Deus que chegou nessa família, nesse trabalho, nesse prédio.
nessa quadra que a gente mora, depois que você mudou para cá, o sopro do Espírito chegou. Peçamos que sejamos vento de Deus, sopro de Deus. Peçamos que sejamos movidos não por norma, regra religiosa, ameaça de medo de capeta, de inferno, de judeu, de império romano, mas sejamos homens e mulheres movidos pelo sopro do ressuscitado. E que você saia daqui hoje capacitado, qualificada para ser um vento de Deus onde você entrar. Erga suas mãos para os céus e peça esta maravilha de ser sopro de Deus. O Espírito Santo em você, levado por você. Cante, invoque, peça. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Aí em casa, aqui na igreja, cante mais forte. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Amém. Quinta maravilha. Nós estamos seguindo um eixo, para voltar lá no último versículo da primeira leitura. O povo de Jerusalém, de tudo quanto é banda do mundo, diz: todos nós escutamos os apóstolos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. O que nós estamos meditando é: que maravilhas são essas que os apóstolos anunciaram e que nós precisamos sair daqui para anunciar? Está claro? Voltemos então ao Evangelho, a quinta maravilha. Versículo 23. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. outra força desse sopro. O Espírito Santo te soprou e te leva para onde e por onde você percorre, na sua família, no seu trabalho, na sociedade, no mundo. E o sinal de que você é do Espírito Santo é que onde você entra e por onde você passa, se opera o quê? O perdão, a reconciliação. Depois que eu entrei nessa família, depois que eu passei a frequentar esta comunidade, depois que eu mudei para esse endereço onde eu estou, depois que eu casei com essa pessoa e entrei na família dele e dela, o Espírito Santo me ajuda e eu me tornei instrumento de perdão e de reconciliação. Ou o contrário, da encrenca, do conflito, da tensão, da picuinha. Irmã, irmão, talvez nós poderíamos chamar de outra forma, como falei domingo passado na pregação. Hoje a gente medita os selos de qualidade cristã, não é? 7 selos de qualidade cristã. O 5º selo é uma das maravilhas de Deus que os apóstolos anunciavam na língua que os outros eram capazes de entender, é que os apóstolos promoviam perdão dos pecados. Às vezes nós gastamos tempo demais em nossa vida cutucando e jogando na cara uns dos outros o erro que o outro tem, mas não damos conta de provocar perdão e reconciliação. A gente só aumenta a desgraça na vida do outro. E a gente acha que a gente é verdadeiro, honesto, correto, porque a gente tem coragem de tacar na sua cara o que você é. Mas não damos conta de promover perdão e reconciliação. Esse dedo apontado não vale nada, não vai fazer falta nenhuma o dia que ele cair na sepultura. Porque esse dedo está colado numa mão que deveria estender e dizer: deixa eu ajudar você a reconciliar. Deixa eu ajudar a curar essas feridas que te faz ser amargurado, ferido, azedo, ácido, revoltado, traumatizado. Esse dedo que aponta está colado numa mão que deveria estender e dizer: deixa eu ajudar a carregar você,
até alguém a quem você vai pedir perdão, reconciliar. Vamos pedir? Talvez nós não estejamos dando conta de fazer isso. O Espírito Santo, não se esqueça, você não vai sair da igreja dando conta por conta própria de fazer isso. Você só vai dar conta de ser homem e mulher da reconciliação, do perdão, da mão estendida que opera a reconciliação, se você permitir que Jesus sopre e encha você do Espírito Santo, e talvez enchendo você do Espírito Santo, vai derramar um monte de coisa ruim que está dentro de você, que não presta. Quando põe uma coisa, outras coisas que estão lá dentro, tem que sair. Então peça, não por você, não por sua força, mas pela força do Espírito, que caia e derrame sobre você um sopro que capacite você, que qualifique você para ser homem e mulher do perdão. Elevemos as mãos, peçamos a graça de sermos homens e mulheres perdoadores, provocadores da reconciliação. Invoquemos essa graça, esse dom. Vem Espírito Santo, vem. Eleve as mãos e peça. Vem iluminar. Com mais unção, invoque. Espírito Santo, vem. Vem iluminar. É muita maravilha, não é? Tem mais duas. Na segunda leitura. Você vai se surpreender com esta sexta maravilha. Versículo 7. A cada um... Encontramos? Encontramos. A cada um é dada a manifestação do Espírito... Em vista do bem comum. Em vista... Do bem comum. Olhe para cá. E não em vista do bem próprio. A tinta que marca que você tem um selo, que prova que você recebeu o Espírito Santo de Deus de verdade, é que onde você entra, o bem comum é promovido. As coisas não ficam bem só para você. Você pode até ter um plano de saúde que dá tudo para você, mas enquanto tiver um brasileiro sem os recursos da saúde, você não vai ter sossego. Você pode até ter uma casa com segurança extrema e total segurança, mas enquanto não houver justiça, promoção de uma segurança pública para todo mundo, você não vai sossegar, porque o bem comum para você é qualidade da sua identidade mais profunda. Portanto, é o mesmo que sermos homens e mulheres militantes na política. Vai acertando e errando, não tem importância não. Uma hora está numa ideologia, outra está noutra, mas vai aprendendo. O que não pode é olhar para os problemas, ficar só rotulando quem está lá e não se engaja e não se incomoda com o mal do mundo. E não fica só com o celular olhando fake news e opinião da fake news e raciocinando como os doidos da indústria da violência e das ideologias que acirram o pensamento polarizado em 1 e 2 somente. Essa sociedade de gente insultada, inflamada, que só pensa a partir de 2 polos, essa sociedade ela é doente, ela não é do Espírito. Homem e mulher do Espírito olha o bem comum, escutam uma ideia e pensam, mas espera aí, isso vai promover o bem para todos? Se não for, vamos mexer nesse trem, vamos mexer nessa lei, vamos mexer nessa estrutura da situação da saúde, da segurança, da educação, da economia, da cultura. Vamos pedir que a gente saia daqui sendo homens e mulheres da arte do bem comum. Agora, gente, tem uma questão séria. Talvez isso aqui a gente vá dizer para o mundo mais fazendo do que falando, não é? Essa aqui é uma maravilha que a gente anuncia mais vivendo do que discursando.
promover o bem comum, receber o Espírito Santo para manifestar o Espírito Santo promovendo o bem comum. Se lembre, vamos erguer nossas mãos para os céus, fazer um minuto de silêncio e nos lembrar de todo mundo que está sofrendo nesse momento, todo tipo de sofrimento, toda sorte de sofrimento, seja numa mansão ou debaixo de uma ponte, mas todo mundo que está sofrendo nesse Brasil, nesse mundo, e peça ao Espírito Santo para transformar você num instrumento do bem comum, para todo homem, toda mulher que precisa de você. E peça ao Espírito, cante e invoque. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Mais forte, vem. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Amém. A sétima maravilha é belíssima. Versículo 13 da segunda leitura da carta aos Coríntios. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, brada, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. O Espírito Santo é democrático, todos bebem dele, judeus ou gregos, escravos ou livres, branco, preto, pobre, vermelho, amarelo, tudo. Mas todos nós recebemos o Espírito Santo, a sétima maravilha, para formarmos um único corpo, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Precisamos perder o medo de anunciar a maravilha de Deus, que é ser igreja, que é fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Todos nós formamos um único corpo, a igreja, corpo de Cristo. E na igreja a gente não está só. Na igreja a gente tem com quem contar. Na igreja nós estamos unidos pelo vínculo do sangue de Cristo, pela força da palavra, pelo sopro do Espírito, pelas bênçãos e graças do céu que todo dia e todo momento o Senhor derrama sobre nós, sobretudo na Eucaristia. Irmã, irmão, não seja mais um cristão, uma cristã avulso, achando que igreja não é coisa que preste. Peça ao Divino Espírito Santo para pôr você em comunhão na igreja e com a igreja, unido ao bispo, nosso arcebispo, ao Santo Padre o Papa, em comunhão com todos que fazem parte do corpo de Cristo, a igreja, que é a proclamadora das maravilhas de Deus. Peça o Espírito Santo para pôr você formando um único corpo na igreja de Jesus. Eleve a sua mão, suplique esta graça, esta maravilha. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Toda a igreja, eleve as mãos e brada. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Encerra comigo, pegando o versículo 11 da primeira leitura. Leia. Judeus e prosélitos, cretenses e árabes, brada. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Olha, nós primeiro precisamos ouvir as maravilhas de Deus na língua que a gente é capaz de entender. Então rezar para que a igreja
que os pregadores de hoje deem conta de falar das maravilhas de Deus na língua que nós somos capazes de escutar. Porque às vezes você vai à missa, escuta a pregação e não entende nada. Precisa pedir o dom do Espírito para que a igreja seja qualificada e capacitada para anunciar essa maravilha na língua que você seja capaz de escutar. Mas também é preciso pedir ao Espírito Santo que torne você capaz de escutar e de compreender. Não peça só para melhorar nós pregadores, não. Peça para melhorar também os escutadores da pregação. Nós todos precisamos ser melhorados. Tanto o pregador quanto o escutador da pregação. Porque senão, a gente vai reduzindo-se a uma igreja em que os católicos vão morrendo e os filhos dos católicos, os netos dos católicos nem sabem o que é isso. Enterra o vô, a avó, aqui é tanto de santo lá em casa. Quantos põe dentro de um saco, traz aqui na igreja e fala: padre, minha mãe morreu, o que eu faço com isso? Bíblias, o que eu faço com isso? Nós não temos vínculo nenhum com isso. Se vocês soubessem a quantidade de saco, de coisa de reza que nós recebemos, terço, rosário, livro de reza, no saco de lixo. Padre, arruma um lugar, põe isso aqui para nós. Você vai ser tratado assim na sua transmissão de fé. Fique em pé. Deixa o folheto no banco. Estenda a mão para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Hoje nós escutamos anunciar as maravilhas de Deus, que o Senhor realizou pela nossa salvação. Senhor Jesus, eu quero sair desta igreja qualificado, capacitado para anunciar estas maravilhas. Mas primeiro, Jesus, eu quero viver estas maravilhas. Talvez o meu fracasso é que eu falo de coisa que eu não vivo. Ajuda-me, Jesus. Viver estas maravilhas. Anunciadas e pregadas. Sopra sobre mim. Realiza uma renovação em mim. Faz operar agora. Faça-me operar agora um sopro novo. Enche-me do Espírito. Transforma-me em instrumento das maravilhas de Deus. Fique com as suas mãos erguidas e peça o Espírito Santo para renovar você, sua fé, capacitar e qualificar você para que você seja homem e mulher das maravilhas de Deus, que vive e que anuncia essas maravilhas. Fale para o Senhor quanto você necessita de um sopro novo. Sopra, Senhor, sobre nós. Renova cada irmã, cada irmão aqui, os que estão em casa. Sopra sobre nós. Faz de nós um vento de Deus no mundo, em nossa casa, no trabalho, na sociedade, no bem comum. Sopra, faz de nós, de cada uma e de cada um de nós um sopro. Canta. Espírito Santo vem, vem iluminar. Canta. Vem Espírito Santo vem, vem iluminar. A nossa vida vem Iluminar. nossa família vem Iluminar. a nossa casa vem Iluminar. nosso trabalho vem. Iluminar. Eleve as mãos, peça.
Espírito Santo, vem iluminar. Firma. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Nossa saúde vem Iluminar. a nossa fé vem Iluminar. nossa esperança vem Iluminar. toda a vida vem. Iluminar. A mão no coração, canta suave. Espírito Santo, vem iluminar. Suave murmúrio da brisa. Espírito Santo, vem iluminar. Comece a louvar e a glorificar o Senhor que soprou sobre você. Comece a agradecer. Faça uma oração de louvor, de agradecimento pelo sopro de Deus sobre você, pelo sopro divino que você vai ser saindo daqui. Nós te louvamos, Senhor, te glorificamos porque hoje o Espírito sopra e faz de nós um sopro divino em nossa casa, em nosso mundo, em nossa sociedade. Nós te glorificamos porque esta vida nova do Espírito vai começar de uma maneira nova hoje. Obrigado, Senhor, por renovar a nossa fé, restaurar a nossa firmeza na fé. Obrigado por estas maravilhas serem anunciadas de forma que a gente entende, acolhe e viva. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Amém.